A melhor forma de você fazer os seus primeiros R$1.000 em 7 dias. Se você gostou dessa ideia ou se interessa pelo assunto, você está no vídeo certo. E aí pessoal, tudo bem? Eide Araújo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer os seus primeiros R$1.000 como afiliado. Então fica nesse vídeo até o final para você não perder nada, porque no final desse vídeo eu tenho uma dica poderosa que vai te ajudar ainda mais a multiplicar os teus resultados. Se você fizer, é claro, exatamente o que eu vou te mostrar aqui, tá bom? Existem várias outras formas de você fazer R$1.000, mas essa aqui que eu vou te mostrar, ela é muito especial para mim. Então, se liga só aí. A melhor forma de você fazer os primeiros R$1.000 em 7 dias como afiliado de forma rápida no Facebook Ads. Galera, o que eu vou te mostrar aqui é um vídeo de 6 passos, por isso você tem que assistir esse vídeo até o final para não pular nenhuma etapa, porque se você fizer isso, você não vai conseguir concluir toda a estratégia que eu vou te mostrar aqui, tá ligado? O primeiro passo que a gente vai fazer é escolher um produto na Hotmart. O segundo é um criativo para estratégia de caixa rápido, e nesse criativo tem que ter imagem, reputação, promessa e preço. Eu vou te mostrar tudo isso na prática. Terceiro passo, criar um público semelhante. Quarto, subir uma campanha no Facebook Ads. Quinto, a gente vai anunciar para tráfego direto, ou seja, direto para a página do produtor. E o sexto passo aqui eu não vou te revelar agora, porque você precisa ficar até o final nesse vídeo, tá ligado? Então, sem mais demora, vamos lá pro primeiro passo, que é escolher um produto na Hotmart, beleza? Bom, já aqui na Hotmart, você tem opções de milhares de produtos que você pode se afiliar para anunciar como afiliado. Só que eu quero te falar o seguinte, na estratégia que eu vou te mostrar, que é fazer anúncios, você necessariamente não precisa escolher um nicho, mas você tem que dar a devida importância de escolher um bom produto. Então, para isso, se você não sabe como escolher um bom produto, quais são as características que esse produto precisa ter para ser um ótimo produto para divulgar como afiliado, eu recomendo que você venha aqui no meu canal e aqui você vai descer um pouco mais abaixo aqui, ó. Você vai pegar esse vídeo aqui, ó, melhores produtos. Aqui eu mostro quais são as características que um produto precisa ter para ele se tornar um bom produto para promover como afiliado, tá certo? Então esse aqui, ó, é o meu canal. Você pode vir aqui também e já se inscrever no meu canal, porque eu coloco muitos vídeos aqui, conteúdo que realmente pode te ajudar. Então faz esse processo depois que você assistir esse vídeo aqui, aí você vem aqui na Hotmart para escolher o seu produto, beleza? Então vamos lá, como eu já me afiliei bastante produto e eu gosto muito de anunciar produtos de beleza e bem-estar, eu gosto de anunciar produto também sobre emagrecimento, então eu vou vir aqui, ó, nos meus produtos, vou pegar um produto que eu já sou afiliado. Eu recomendo que você todos os dias venha aqui na Hotmart ou em qualquer outra plataforma que você quiser e você pode estar procurando produtos para divulgar como afiliado. Eu recomendo que você faça isso com antecedência, porque você vai precisar estudar o produto, a página do produto, vai olhar os materiais de divulgação. Então nessa estratégia aqui que eu te mostrei, lembra que você precisa criar um público de lookalike, que é um público semelhante. Então aqui na Hotmart a gente vai precisar escolher um produto que tenha disponibilidade de uma lista de clientes que já compraram esse produto, certo? Então existem duas formas de você conseguir a lista de clientes de pessoas que já compraram o produto que você vai anunciar. Uma é pelo material de divulgação. Muitos produtores deixam ali no material de divulgação lista de clientes compradores, que são os lookalike, ou você pode entrar em contato com o produtor e pedir para ele disponibilizar a lista de compradores que já compraram esse produto. Então eu venho aqui, ó, vou pegar um produto que eu já me afiliei, eu venho aqui, ó, em produtos, e aqui sou afiliado, e aqui são os meus produtos que eu já me afiliei. Eu vou pegar um produto de beleza e bem-estar, ou de manicure e pedicure, ou um produto de maquiagem. Então eu tô vendo aqui, ó, já um produto de manicure. Eu vou ver se no material de divulgação eu tenha um público de compradores. Então aqui nos meus links, ó, eu venho aqui, ó, material de divulgação, e venho e vejo se ele deixou
alguns materiais para mim usar na minha estratégia de venda. Aqui eu vejo que ele não deixou, então esse produto aqui eu já descarto e vou procurar outro produto. Mas se você realmente quiser divulgar o produto e na aba material de divulgação não tem a lista de lookalike, você pode entrar em contato com o produtor, tá certo? Mas eu vou procurar outro aqui. Ó, aqui já tem outro de maquiagem. Deixa eu ver se ele disponibiliza. Então eu venho aqui, ó, material de divulgação. E aqui já tem material, mas eu não sei se tem lookalike. Eu vou copiar esse link, eu vou abrir aqui em outra aba. Bom, e aqui no material para divulgação, aqui ó, eu tenho copy, criativo, lista de lookalike, opa. Bom, eu já tenho aqui o que eu preciso, então é esse produto que eu vou divulgar ele, certo? Então, eu já achei o produto e agora eu vou baixar esse material aqui para o meu computador e a gente vai criar a nossa lista de lookalike, beleza? Então eu já escolhi o meu produto, já baixei a minha lista de lookalike que eu encontrei lá no material para divulgação, lembra? Agora nós vamos criar o público semelhante. Então aqui no seu gerenciador de anúncios, aliás, você vem aqui ó, em todas as ferramentas, nesses 3 pontinhos, e aqui você tem público. Se você não encontrar aqui público, você desce aqui um pouco mais. E aqui embaixo tá o público, beleza? Chegando aqui nessa aba, a gente clica aqui, ó, criar público. Primeiro nós vamos criar um público personalizado. E aqui nós vamos criar um público de lista de cliente, dá um avançar. Aqui ele vai te pedir para você baixar o modelo de arquivo, certo? Aqui ó, já tá vendo que baixou. Aí você dá um avançar. E aqui ele vai perguntar se a sua lista tem uma coluna para o valor de clientes. Você clica aqui, ó, não. E você dá um avançar novamente. E aqui você vem, ó, em carregar arquivo. Esse arquivo seu é importante que já esteja no seu computador, tá legal? E aqui eu vou escolher o arquivo que eu baixei. E aqui eu vou dar um avançar. Aqui eu clico em importar e criar. E pronto, a minha lista de clientes já foi baixada. Agora eu vou aqui, ó, concluir. E ela já está aqui, certo? Então, a partir dessa lista de público personalizado, agora nós vamos criar a nossa lista de público semelhante. Você vem aqui novamente, ó, criar público, e aqui você clica em público semelhante. Agora ele vai perguntar se você quer criar uma fonte, você clica aqui, ó, selecione uma fonte de dados ou um público existente. Você dá 2 cliques aqui, que vai aparecer aqui, ó, outras fontes. E aqui é só você procurar o público que você acabou de criar. Bom, ele está aqui. Aqui um pouco mais abaixo, ó, selecionar a localização de público. Você dá um clique e você digita aí o seu país. No caso meu, eu vou digitar aqui o Brasil. E aqui eu vou escolher um público de lookalike de 2%. Lembrando a você que os públicos de 1, 2, 3%, eles são os públicos menores, porém eles são os públicos mais parecidos com a lista de compradores que já comprou esse produto que você está anunciando, certo? Os públicos maiores de 6, 7, 8 são os públicos que são maiores, porém eles são os públicos menos parecidos. Por isso, a gente vai criar aqui um público de 2%, que vai dar em torno aí de 3 milhões e 500, e aqui você vai criar público. Aqui, galera, é muito importante aqui, ó, novos públicos semelhantes, certo? Esse aqui, ó, não aparece o nome do público. Por isso eu vou pedir para você o seguinte: quando você estiver criando o seu público personalizado, você não esquece de colocar o nome do seu público, tá? Porque eu esqueci de colocar, mas estou te avisando aqui para você colocar lá, beleza? Aí você vem e clica aqui em criar público. Bom, aqui como o público criado, enquanto vai preenchendo, nós vamos fazer o nosso template, o nosso criativo para a estratégia de caixa rápida, beleza? Então, bora lá pro site. Bom, o site que eu vou utilizar para fazer esse criativo é o canva.com, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui no Google você digita Canva, desce um pouco mais abaixo, olha aqui, ó, só dá um clique nele. Bom, e aqui para você encontrar o template certo, é só você vir aqui, ó, nessa caixinha de busca e você vai digitar assim, post para o Facebook. E aqui, ó, nós temos vários templates. Nós estamos aqui na versão gratuita desse site. Ó, esse aqui é gratuito, esse aqui é gratuito quando aparece a estrelinha. Ó, esse aqui quando aparece um S é um pago. Aparece essa coroinha aqui é um pago. Mas usar a versão gratuita, esse aqui já tá bom demais para nós, tá certo? Eu vou pegar esse aqui, ó, vou dar um clique nele. Bom, agora o que nós precisamos fazer é só editar esse template e personalizar para o nosso criativo. Aqui do lado, ó, aparecem vários outros templates. Bem aqui na lateral desse site, aqui tem uns menus que a gente vai precisar para poder personalizar os nossos templates, certo? Então, conforme a gente vai criando aqui, você vai aprendendo comigo como que se faz. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou apagar tudo isso aqui que eu não preciso e vou começar
1 do 0. Beleza? Como que eu faço para pagar? Ó, só dou um clique nele, ó, e aqui ele já fica selecionado. Aí eu venho aqui, ó, nessa caixinha aqui, ó, nessa lixeirinha, dou um clique e já exclui. Ó, essa bolinha aqui, eu vou precisar dela para colocar o preço, que já é bastante interessante, mas eu vou tirar essas letras aqui, ó, só selecionar e eu venho aqui na caixinha, na lixeirazinha e dou um excluir. Muito fácil, certo? Essa linha aqui também, eu vou excluir ela, eu vou excluir a imagem. E pronto, só deixei ele branco aqui, beleza? Com essa bolinha aqui que eu vou precisar para colocar o preço. Lembra que o nosso template ele precisa ter a imagem, a reputação, a promessa e o preço. Então, como que nós vamos fazer? Ó, ele já está em branco. Se eu vim aqui, ó, nessa caixinha, eu seleciono aqui, ó, selecionei aqui o meu template, eu venho nessa caixinha aqui, ó, caixinha de cores, e aqui eu posso colocar qualquer cor que eu quiser. Ó. Clicando aqui nas cores, ele vai mudando de cor. Então, eu vou colocar mais ou menos uma cor assim, né, porque vai ser um produto feminino. Não é que o rosinha significa mais feminino, mas é que vai ser direcionado mais para o público feminino. Vou deixar ele um pouco mais assim, certo? Aqui eu vou pegar a minha imagem, para pegar a minha imagem lá no computador, eu clico aqui, ó, upload, fazer um upload. Galera, essas imagens você pode pegar lá na página de venda do produto, tá? É só você clicar na imagem com o dedo esquerdo e aí você clica em salvar a imagem como, que ela vai baixar tudo no seu computador. Eu já baixei a imagem, ela tá aqui, ó, no cantinho. É só dar um clique nela que ela já vem pra cá. Bom, galera, eu troquei aqui de imagem. Eu baixei várias imagens e aí eu vou testando qual que fica melhor. Então, para mim escrever alguma coisa aqui, ó, eu venho nesse Tzinho aqui, dou um clique e aqui eu posso escolher qualquer letra que eu quiser. Eu vou pegar essa aqui, certo? E para mim editar ela, eu só dou um clique nela aqui, ó, e aí eu consigo apagar. Para colocar a reputação de um curso, eu posso dizer que é o melhor curso do Brasil ou é o curso mais vendido do Brasil, certo? Ou seja, enaltecer o curso. Então, eu vou colocar assim, curso mais vendido. Aí para mim diminuir essa letra, eu pego aqui, ó, nessa pontinha, eu vou descendo para baixo. Aí pego aqui, ó, na lateral e puxo. No curso mais vendido, que se eu quiser eu posso mudar a letra, é só dar um clique aqui na letra, eu venho nesse azinho aqui, ó. E aqui eu posso colocar qualquer letra que eu quiser. É só dar um clique aqui na letrinha, ó, e aí tudo já muda. E aqui nós podemos escrever a promessa desse curso, ou seja, a promessa é algo que você vai prometer para uma pessoa. Qual é a transformação que essa pessoa vai ter ao comprar esse curso? Por exemplo, vai ser a melhor maquiadora do bairro, ou a melhor maquiadora da cidade, vai ter agenda lotada, whites bombando. Então vai ser mais ou menos assim. Então eu venho aqui, ó, vou clicar nessa letrinha aqui e aqui eu já posso escrever seja a melhor maquiadora da cidade. Vou diminuir ela aqui. Então eu vou apagar e vou pegar outra letra. Eu vou pegar essa aqui, que eu já consigo diminuir. E aqui eu só vou esticando, ó. Pego nessa bolinha, diminuo e aqui eu estico, certo? Aqui eu mudo a letra, vou colocar um branco aqui. Aqui eu posso mover ele, ó. Só pegar nessa setazinha aqui, ó, de mover, movo ele aqui. Vou dar um pouco mais de espaço aqui. Bom, e aqui nessa bolinha a gente pode colocar o valor do produto. Eu vou vir aqui, ó, na página do produto, ó, de R$ 147 por R$ 87. Daí eu volto aqui. Eu vou pegar uma letra aqui, deixa eu ver se tá certo, R$ 147. Aqui eu venho em elemento, e aqui, ó, no buscador eu posso escrever assim, ó, linha. Eu vou pegar uma linha, eu vou pegar esse aqui, ó, só para me cortar, eu vou diminuir ela aqui, ó. Eu desço ela aqui só para me cortar aqui o 47, que já não é mais 147, certo? Mas apenas R$ 87. Eu venho novamente aqui, ó, em texto, por R$ 87. Eu diminuo aqui novamente, ó. Eu só clico nele e arrasto aqui para baixo. Vou mudar a cor dessa bolinha aqui também. Vou procurar uma cor. Bom, galera, e aí vai depender de como que você vai fazer. Você pode ser muito criativo na hora de fazer os seus templates, tá legal? Mas vamos supor que ele vai ficar assim, nesse modelo aqui. Você pode caprichar muito mais, é claro, você pode perder aí, você pode gastar aí mais ou menos 2, 3 horas para fazer um ótimo template, um criativo, que você sabe que realmente o que vende no Facebook é o criativo, certo? É o criativo, é a copy, é a descrição. E se você fizer esse bom trabalho, pode ter certeza que 50% aí da sua campanha já vai estar no rumo certo, beleza? Então vamos supor que esse aqui é o criativo que eu fiz. É claro que você vai caprichar mais. E para me baixar esse criativo, eu clico aqui, ó, nesses 3 pontinhos e aqui eu venho em baixar. E aqui mais um pouco mais abaixo eu clico em baixar
E ele já baixou aqui, ó, no computador. Então, pronto. Agora eu tenho o produto já escolhido, eu tenho o criativo, eu já tenho o público-alvo. E agora nós vamos subir essa campanha e aqui a gente vai mandar direto esse tráfego para a página do produto, beleza? Então vamos lá subir a nossa campanha para finalização desse vídeo, beleza? Bom, estando aqui no gerenciador de anúncio, você clica aqui, ó, em criar. E aqui nós vamos colocar conversões, a gente sempre coloca conversões quando é para compra. E vou clicar aqui em continuar. Aqui eu vou colocar campanha de conversões manual e vou dar um continuar. Beleza, aqui no nome da campanha a gente vai deixar conversões, que é o objetivos. E aqui vai colocar o nome do produto e eu gosto de colocar depois a data, certo? Aqui em categoria especial não vou mexer em nada. Campanha, detalhe da campanha não vou mexer também em nada. Aqui teste AB não vou. E aqui em otimização do orçamento eu vou ligar, porque eu uso um CBO. E aqui em orçamento eu sempre costumo colocar R$12, mas como aqui vai ser um CBO, eu vou multiplicar esse número e vou colocar aqui R$24 por dia. Beleza? Então em nível de campanha era só isso. Eu vou clicar aqui em avançar. Aqui no nome do conjunto de anúncio eu vou colocar lookalike de 2%. Lembra que a gente criou? Aqui em site, aqui em localização do evento, eu deixo em site. E aqui você vai escolher o seu pixel e também o evento do pixel, que sempre vai ser para compra. Em criativo dinâmico, eu não vou mexer em nada. E aqui tem algo muito importante que eu preciso falar para você. Você vai programar essa campanha para 3 dias, tá? Já já eu vou te falar por que você tem que programar essa campanha para 3 dias. Então eu vou colocar aqui 3, 4, vou deixar aqui no dia 5 e ela vai rodar à meia-noite, beleza? Então ela vai rodar só daqui a 3 dias à meia-noite. Aqui em público nós vamos colocar o nosso público semelhante. É só você dar 2 cliques aqui embaixo que já vai aparecer aqui, ó, o público semelhante para você. E aqui você coloca o seu público de 2% que você criou, lembra? Aqui você não vai precisar mexer em mais nada. Aqui você não precisa excluir nada. Aqui em idioma você vai colocar o português, português Brasil. E aqui em posicionamento você vai colocar posicionamento manual. Aqui em dispositivo eu vou deixar todos marcados. E aqui em posicionamento eu só vou deixar nos feeds e nos stories, tá? Tanto nos stories do Facebook e nos feeds, como nos feeds e nos stories do Instagram. O resto eu desmarco tudo, certo? Então eu deixei aqui só nos feeds e nos stories. Então em nível de conjunto de anúncio é só isso. Agora nós vamos para o nosso anúncio. E aqui o nome do anúncio eu vou colocar criativo. Então você vai escolher aqui a sua página do Facebook e sua conta do Instagram, vai ativar elas. E aqui em formato nós vamos escolher imagem ou vídeo. E descendo um pouco mais abaixo aqui, a gente vai adicionar a nossa imagem. Eu venho aqui em carregar a imagem. E aqui eu seleciono a imagem, dou um avançar, avançar novamente. E aqui eu clico em concluir. Bom, beleza, agora eu vou precisar colocar o texto principal, o título e a descrição. Então, eu venho aqui ó, no meu bloco de notas, porque eu já fiz aqui uma colinha. E vou copiar essa colinha e vou colar aqui no texto principal. Aqui em título, eu vou voltar novamente no meu bloco de nota e vou copiar aqui o meu título e vou colar aqui o título. Na descrição, a mesma coisa. Eu vou pegar aqui a minha descrição, vou copiar, vou voltar aqui. Bom, aqui eu já coloquei o texto principal, o título, a descrição. E aqui, chamada para ação, eu vou escolher um botão. E aqui eu posso escolher qualquer botão que eu quiser. Mas eu vou deixar esse aqui mesmo, o botão de saiba mais. Beleza? E aqui embaixo eu vou dar uma olhadinha. Aqui ó, para ver se o meu pixel tá aqui, que às vezes ele sai. Aí você dá uma verificadinha, certo? E agora a gente vai precisar colocar o nosso link de afiliado. O link do produto. Eu vou voltar aqui na Hotmart. Vou copiar o meu link de afiliado. E vou colar ele aqui ó, em URL do site. Certo, galera? Então, finalizando a minha campanha, eu vou clicar aqui em publicar, beleza? Mas aqui eu vou te revelar o 6º passo. Bom, o 6º passo é o seguinte:
rodar uma campanha de engajamento antes de forma gratuita. Então aqui você subiu a sua campanha, nós programamos ela para 3 dias, lembra? Enquanto isso, em 3 dias antes, você vai rodar a sua campanha de engajamento, que é essa aqui que nós acabamos de subir ela como anúncio. Você vai rodar ela na página sua do Facebook de forma gratuita. Aí você vai pedir para o seu avô, sua avó, sua mãe, pai, irmão, tio, primo, conhecido, sei lá quem que seja, para compartilhar, comentar e curtir, para que essa sua publicação ela se torne uma publicação de engajamento. Mas eu vou te mostrar como que você pode fazer isso na prática, beleza? Você vai clicar aqui no seu anúncio novamente e você vem aqui ó, em conjunto de anúncio, beleza? Você vai selecionar aqui ó, o seu conjunto de anúncio e aqui você vem nesses 3 pontinhos aqui ó, você dá um clique e você vai procurar lá embaixo aqui ó, publicações da página. E aqui vai estar todas as suas publicações. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar o meu Get Post, que foi aquele anúncio que a gente acabou de subir, em publicação da página. Então eu venho aqui ó, na lateral, eu vou clicar aqui ó, publicações de anúncio. Aí você vai pegar o seu anúncio que você acabou de subir, tá legal? O meu não aparece aqui porque eu não publiquei esse anúncio, era só para criar esse vídeo para você. Mas eu vou pegar outro anúncio aqui que eu já tenho publicado. Então você vai clicar aqui ó, no anúncio que você publicou, vai selecionar ele, aqui ó, selecionado, aí você vem aqui ó, em ações, aí o seu anúncio ele vai aparecer assim ó, que é aquele que você acabou de criar. O meu não tá aparecendo porque eu não publiquei, mas esse aqui como eu tinha publicado, então eu vou mostrar por aqui para você. Aí você vem aqui ó, e clica em publicar esse anúncio, ou seja, a partir desse momento, aquele seu Get Post que a gente acabou de subir, o anúncio, ele vai se transformar em anúncio da página. Então esse anúncio ele vai estar rodando na sua página. Aí você vai pedir para as pessoas compartilhar, comentar, curtir. Pode pedir para os seus parentes fazer tudo isso para ter aí um engajamento bem rápido, porque depois de 3 dias o seu anúncio vai começar a rodar. Beleza, galera? Espero que você tenha entendido e esse foi o vídeo de hoje.